Feito. Pessoal, novamente, bem-vindos. Tá? Eu sou o Luiz Rodrigues, aqui para vocês, só para compartilhar um pouco da minha história com vocês aqui de maneira rápida. Tenho mais de 8 anos de experiência na área de dados, especialmente trabalhando com sistemas de recomendação, tá? Para o varejo e para a CPG, e atualmente pela OBEI tenho tido a experiência de trabalhar especificamente com processamento de linguagem natural junto ao Banco de Portugal, e essa última experiência aqui em especial que eu vou compartilhar um pouco com vocês hoje, tá? Mas antes de eu fazer isso, de fato, eu gostaria de ter a oportunidade de conhecer um pouco de vocês, só para entender qual que é a distribuição aqui, qual que é a formação de vocês. Então, se for possível, eu gostaria de pedir para vocês escanearem aqui o QR Code que está na tela, abrirá aqui um link, vocês podem colocar esse código, vocês podem votar aqui, se quer quem são vocês, só para entender um pouco aqui e também ajustar o speech. Na verdade, eu queria saber se você é um developer, se você de fato é um profissional de dados. Aqui estou imaginando um profissional de dados, alguém mais hands-on, tá? De fato ali técnico. Se você é um expert em NLP, no caso, se você trabalha com NLP, não precisa ser um pesquisador, algo tão robusto. Se você é um manager, alguém de negócio. Ó, legal. Temos alguém aqui que eu não consigo caracterizar. Interessante. 3 developers. Alguém. Interessante. Mais alguém? Mais um minutinho, ver se alguém mais consegue. É isso? Tiago, eu Alguém? também sou desenvolvedor. Ah, temos mais um desenvolvedor também. Desenvolvedor aqui também. Ah, já subiu para 5. Então, estamos em grande maioria desenvolvedores. Quem eu não coloquei aqui, quer compartilhar o que é para a gente conhecer essas duas pessoas que são caracterizadas aqui na caixinha verde? Eu coloquei, Luiz, eu sou o Alexandre, eu sou QA. Ah, bacana. Entendi. Eu sou o Jorge, sou de suporte técnico. Entendi. Perfeito. Entendido, pessoal. Obrigado. Deixa eu voltar aqui e compartilhar com vocês. Pessoal, essa conversa aqui vai estar dividida em 3 momentos. Vou apresentar uma motivação, né, do porquê que a gente está conversando de NLP hoje, apesar de eu acreditar óbvio para muitos de vocês, dado o nosso contexto atual. Depois disso, vou mostrar, de fato, aqui um pouco de teoria do NLP, quais são os alicerces que suportam as aplicações que eu vou mostrar. E, por último, comentar um pouco aqui de algumas aplicações. De fato, pegar alguns user cases, fazer a aplicação e conversar no final de alguns desafios, de fato, que é encontrado nessas aplicações, tá? Eu acho que para a gente começar falando de motivação, nada melhor do que comentar do caso mais incrível que a gente está tendo atualmente de inovação em processamento de linguagem natural, tá? Ou NLP. E a inovação mais incrível em NLP atualmente é o modelo GPT 3.5 da OpenAI. Com seus 175 bilhões de parâmetros, ele supera em muitos predecessores, permitindo avanços significativos na geração de texto, tradução automática e resposta a perguntas. Sua capacidade de compreender e gerar linguagem humana é notável, tornando um marco na área de AI. O GPT 3.5 demonstra que o processamento de linguagem natural está evoluindo rapidamente, trazendo consigo potencial incrível para transformar várias indústrias, desde assistentes virtuais até tradução automática em tempo real. E como vocês podem ver, esse texto foi gerado automaticamente pelo próprio GPT, pelo ChatGPT especificamente, para quem já utilizou aqui, vai reconhecer pela interface gráfica, mas o motor por trás dele aqui é o GPT. Inclusive, eu utilizei uma versão, a gente está comentando aqui do 3.5, mas hoje a gente já tem o GPT-4, que conta com mais de 1 trilhão de parâmetros, tá? Apesar que se tivesse alguém aqui, de fato, de NLP, poderia me criticar um pouco, porque não há tanta inovação assim no GPT em si, tá? Ele usa uma arquitetura aqui que é compartilhada por inúmeros outros modelos de linguagem natural, mas o GPT em si traz toda uma parte aqui, uma parte de UX fantástica, uma parte de Enforcement Learning que de fato o destaca e é incrível, né? De fato. Porém, nem só de GPT vive o homem, tá? A gente tem inúmeras outras aplicações que a gente pode comentar acerca de aplicação NLP. Passando rápido, peguei aqui 5 casos específicos, 5 áreas para compartilhar com vocês. Uma, toda vez que vocês usam todo dia, basicamente quando vocês abrem o e-mail, a gente tem aquele classificador de spam, o seu provedor identifica automaticamente o spam, a gente tem machine learning ali.
Inclusive, esse é um caso interessante também para comentar, que além de a gente ter Machine Learning e ter NLP ali, também é uma mistura clara que a gente tem aqui regras aplicadas. Você consegue definir uma regra para mandar alguma coisa para spam, que é um caso, uma aplicação real aqui da maioria dos sistemas de Machine Learning. Outros casos interessantes que a gente também tem, análise de sentimento para mercado financeiro, ou simplesmente análise de sentimento. Depois, indo um pouquinho mais para extração de informação, a gente tem criação de eventos, detectação de eventos automáticos pelo Google, trazendo mais um caso dele. Tem esse Congratbot que é super interessante, ele é um canal do Twitter que identifica automaticamente eventos. Se fizer sentido, for um evento de parabenização, ele deixa uma mensagem automática de parabéns. Temos extração automática de entidades aqui, específica para o contexto legal. Temos um caso interessante da Amazon, quando a gente tem que ler um review de um produto, ao invés de ler milhões de reviews, a Amazon faz uma extração automática de keywords e você consegue ter uma ideia do que está sendo falado naqueles reviews, sem ter necessidade de lê-los. Depois nós temos um caso de information retrieval, que a gente pode mencionar basicamente todos os grandes buscadores, tá? Trouxe o Google e agora o Bing, né, que está em voga, mas trouxe algo mais clássico, o Elasticsearch, pensando em database, também é uma aplicação. Algo que está muito em voga atualmente, Question Answering, que basicamente modelos você pode fazer perguntas e provém respostas. Trouxe aqui, eu acho que o precursor de todos, o IBM Watson, que ganhou o Jeopardy, um dos primeiros modelos a ganhar de humano. O Google em si trouxe o Google, porque se você fizer uma busca agora no Google, qual é a capital da França, por exemplo, a primeira coisa que ele faz é te responder. Então, ele também tem aqui um Question Answer e trouxe o LangChain, que não é específico de Question Answer, é um framework para desenvolver aplicações sobre Large Language Models, porém tem sido muito usado para Question Answer. E claro, por último aqui, acho que aplicações tem como comentar, são os chatbots e os agentes conversacionais, né? Trouxe o IBM, novamente, acho que vale a pena destacar, não está tão em voga, o ChatGPT tem esperado, mas é um clássico. Depois, todos os assistentes virtuais. Trouxe aqui o Alexa, a Cortana e a Siri. Apesar de eu estar mostrando todo esse pool, essa gama de aplicações aqui, todas elas têm o mesmo alicerce, tá? Os problemas de NLP, basicamente, são como outros problemas de Data Science, que a gente tem um problema grande, a gente particiona em pedaços pequenos que a gente consegue identificar e resolver como uma tarefa específica de NLP, depois a gente faz a composição dessas soluções para resolver o seu problema maior. Tá? E é isso que eu vou comentar um pouco com vocês na sequência. Qual é, de fato, essas tarefas, essa teoria de NLP que é o alicerce para todas essas aplicações? Mas antes, de fato, de entrar nisso, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho qual é a relação entre esse monte de buzzword que a gente escuta, tá? AI, NLP, ML, Deep Learning, como que elas se relacionam? Tá? Então, começando aqui, eu acho que com o maior deles, inteligência artificial, artificial intelligence. Para explicar isso, trouxe uma versão simples de uma definição aqui de um dos precursores aqui, de um dos fundadores de AI, o John McCarthy, que ele fala que inteligência artificial é a ciência e a engenharia de fazer máquinas inteligentes. Gosto muito da simplificação. Quão simples essa definição, apesar que deixa algumas aberturas, né? O que é de fato inteligência, o que é uma máquina inteligente, mas é super simples de entender como é amplo de fato o escopo aqui de inteligência artificial. Depois disso, como um subcampo aqui a gente tem machine learning, que é o campo de estudo aqui que permite aos computadores, tá, terem a habilidade de aprender sem serem programados para aquilo. Como a gente está com um fórum técnico, quando estou em técnico, eu gosto de explicar machine learning como o seguinte: machine learning é um algoritmo cujo output é outro algoritmo que é aprendido com base em dados. Basicamente é isso. Então, é um nível de abstração a mais do que um algoritmo. Dentro de machine learning, a gente tem aqui deep learning, que é algo, novamente, que também está muito em voga, mas é simplesmente um subset de machine learning que é baseado em redes neurais, ou especificamente redes neurais profundas, onde o profundo aqui depende da referência, vai ser algo entre mais que 2 ou mais que 5 camadas. E usualmente é algo aplicado aqui para dados não estruturados. Estou comentando aqui de texto, vídeos, áudios e assim vai. Tá? E por último, o nosso assunto de fato, NLP. Tá? Que basicamente é uma área da ciência da computação, não esquecendo os especialistas em linguagem, tá? Que lida aqui com métodos para analisar, modelar e entender a linguagem humana. E NLP aqui, podem ver, tem uma intersecção com Machine Learning e com Deep Learning, porém é algo diferente. Tá? Comentando em si aqui de NLP, tá? Como outros trabalhos precursores em AI, começou muito com regras e nas últimas décadas tem sido muito influenciada aqui as aplicações de NLP por métodos de Machine Learning e mais recentemente
maioria das aplicações de NLP utilizam Deep Learning. Então, parece estar tendo uma convergência aqui entre esses dois campos, apesar de ser coisas distintas. Tá? Agora, entrando de fato no nosso assunto principal, que é NLP, vou mostrar para vocês, de fato, quais são aqui o alicerce de NLP que compõe todas as aplicações que eu mostrei. Tá? Então, quando a gente olha isso aqui, basicamente, a gente tem um pool de tarefas que a gente precisa saber para resolver a maioria das aplicações de NLP. Tá? E a primeira delas que eu queria compartilhar com vocês aqui é Language Modeling, ou modelagem de linguagem, tá? Que é a tarefa de predizer qual que é a próxima palavra de uma sentença baseado no histórico de palavras anteriores. Algo tão simples quanto isso. Tá? Para exemplificar, eu trouxe aqui uma imagem de um vídeo interessante do Google, vou compartilhar isso com vocês, inclusive esse conteúdo já está disponibilizado no meu GitHub, tá? Que ilustra um pouco como isso acontece. Então, a proposta é, você alimenta o seu modelo, por exemplo, nesse caso aqui, ó, the cat set on the, e ele tenta predizer qual que é a próxima palavra. Como que ele faz essa magia, tá? Ele pega todas as palavras, o termo técnico seria token, mas aqui, em termos de abstração, a gente pode comentar aqui a palavra, sem perda de generalidade. Ele vai colocar uma probabilidade para cada uma dessas palavras, tá? E aqui ele vai fornecer para você como output aquela com maior probabilidade. Nesse caso aqui, palavra the. Tá. Quero obter a próxima. Basta eu alimentar meu modelo com as mesmas, mais o the, que ele faz a predição palavra por palavra. No final, o objetivo aqui dessa tarefa, tá, é aprender a probabilidade de sequências de palavras aparecendo numa linguagem. Tá? Isso aqui, apesar de você falar, para que serve isso? Mas tem inúmeras aplicações. Eu acho que a mais clara dela aqui é para geração de texto. Basicamente, você fornece o input, você consegue palavra por palavra gerar um texto longo. Assim, por exemplo, vai funcionar o ChatGPT. Tá? Mas você pode usar isso para Machine Translation, Speech Recognition e inúmeras outras aplicações de NLP. Tá? E o mais interessante disso é que você não precisa de dados rotulados. Meu Deus, o que é dados rotulados? Tá? Basicamente, dado que o humano teve que falar qual que é a resposta que ele espera para aquele dado. Isso aqui você consegue alimentar com um texto qualquer e de maneira autorregressiva ele constrói esse conjunto. Só tem uma frase completa, the cat sat on the carpet. Por exemplo, ele vai, quando eu coloco the, ele vai usar aqui como output o cat. Quando eu coloco the cat, ele vai usar como output para perder esse modelo o set. E ele sozinho constrói qual é o dataset que é utilizado para treino. Tá? Uma variante interessante para comentar dele é conhecida como Masked Language Modeling, tá? Que é uma técnica especificamente usada para pré-treinar modelos de linguagem que são utilizados posteriormente para fine-tuning e transfer learning, algo que eu vou comentar um pouquinho mais na sequência. Tá? A única diferença é que ao invés de eu tentar predizer a próxima palavra, eu tento predizer palavras aleatórias na minha frase, usando tanto palavras anteriores como palavras futuras. Então, nesse caso, não é, de fato, um modelo que eu utilizo para gerar conteúdo, mas eu posso utilizar isso para aprender a linguagem, entender, ter um entendimento estatístico da linguagem, né? Isso aqui é tão poderoso, tá, que a gente pode fazer esses treinamentos desses modelos, eles aprendem, tem uma aprendizagem estatística da língua que pode ser aproveitada para outras tarefas. Tá? Para exemplificar isso para vocês, trouxe um código aqui que, ao invés de eu estar treinando um modelo, como eu comentei, a gente consegue carregar o modelo pré-treinado e utilizar aqui para responder uma pergunta nossa. Tá? Para isso, estou utilizando um modelo que é hospedado no Hugging Face, eu acho que é um dos maiores hospedadores de modelos pré-treinados atualmente, tá? No contexto específico de NLP, tá? E a sintaxe super simples aqui em Python, você simplesmente carrega a sua library, que é o Transformers, invoca o seu pipeline, que é um pipeline já treinado na tarefa aqui de Fill Mask, que é basicamente um Mask Language Modeling, tá? Você fornece uma frase, mascara uma palavra, que tem uma sintaxe específica, tá? Aplica isso no modelo, um paradigma funcional aqui, e ele provém para você um pool de palavras e probabilidades, tá? Qual que é a palavra, qual que é a probabilidade de ser a palavra correta aqui. Peguei aqui a palavra com maior probabilidade que a primeira, ele já ordena para facilitar a nossa vida, é a palavra Paris. Acertou, miserável. Tá? E o interessante a gente for olhar aqui, vale a pena notar o seguinte, alguém já deve ter percebido isso. A gente está falando da tarefa aqui de Language Modeling. Qual que é o output de uma tarefa de Language Modeling? Um modelo de linguagem. Um Language Model. Se a gente incluir mais uma palavra aqui, vira algo que está muito em voga hoje, que é o quê? Large Language Model. Mas o que de fato é um Large Language Model? Tá? Basicamente, é o que o próprio nome diz. Ele é large. E é large em termos de quê?
Primeiro, acho que em termos de parâmetros, alguns dele, como o GPT-4, pode ter trilhões de parâmetros, e large também, grande também em termos de dados. É utilizado terabytes de dados, muitas vezes, para fazer o treinamento desses modelos. Tá? Ele também é caracterizado, tá, por ele ter um propósito geral. Por exemplo, uma tarefa, ele é treinado com uma tarefa de language modeling, uma tarefa de predizer a próxima palavra. Por que isso? Porque é custoso fazer esse treinamento desses modelos e é difícil ter o recurso para isso. Então, precisa ser treinado por grandes corporações para poder ser usado posteriormente por outras instituições, pela gente, por exemplo. Então, está aqui também essa questão de ser pré-treinado e fine-tuned, precisa ser feito um ajuste fino dele. Esse conjunto de modelos Large Language Models pertence a uma classe maior, tá? Conhecida como Foundation Models, que a gente está falando aqui, foi uma classe definida para falar de todos os modelos que são treinados usando grandes quantidades de dados. Está aqui, mas eu posso ir além de linguagem. Eu posso estar falando de imagem, de áudio, Dolly 2, por exemplo, famoso, Midjourney, que é famoso, geração de imagem, entra aqui nesse conceito. E esses Foundation Models têm uma intersecção com o Generative AI, que é o que está muito em voga, só se falar nisso, né? Que gera coisas automaticamente, seja texto, seja imagem, seja dados per si, tá? Tem uma intersecção, por exemplo, eu mostrei para você Masked Language Modeling, que não é um caso generativo. E todos eles estão inseridos dentro de Deep Learning. Daí eu comentei a intersecção que parece estar havendo entre, de fato, NLP e Deep Learning. E vale comentar, estou mandando muito exemplo, falando, poxa, o GPT é um caso aqui, Large Language Model é só treinado para predizer a próxima palavra? É, mas de fato existe pelo menos dois tipos principais de modelos de linguagem. Um que a gente pode chamar aqui de base, genérico, cru, depende muito da referência, vem com outro nome diferente, que de fato ele é treinado nisso, predizer a próxima palavra, tá? É um modelo que ele é muito bom para resolver tarefas como o seguinte, você fala, era uma vez um unicórnio, e palavra por palavra ele vai embora e te conta uma história que faz sentido, tá? Porém, ele é ruim para instruções. Por exemplo, se a gente escrever no modelo que é treinado assim, qual a capital da França, normalmente ele pode responder com outras perguntas, porque é a forma que ele encontra esse texto na internet. Uma pergunta, muitas vezes, está associada com duas outras perguntas em site de pergunta e resposta, tá? Por causa disso, muitos desses modelos, em geral, para ter mais confiabilidade, são depois ajustados para responder a instruções. Então, basicamente, é feito um fine-tuning, tá? É feito um ajuste fino desses modelos, tá dando pares aqui de instrução e qual a resposta que eu espero. Isso aumenta muito a confiabilidade e a resposta vai ter muito mais o caráter humano que a gente espera. Tá? Importante também a gente comentar aqui, claro, quais são os prós e contras aqui de a gente ter esses Large Language Models. O primeiro deles, gente, produtividade, tá? Com um único modelo, você é capaz de resolver inúmeras tarefas de NLP. Quais são essas? A gente vai comentar um pouco mais aqui na sequência, todas possíveis, tá? Além disso, se você tiver um problema em si que você tem poucos dados, tá? Um Large Language Model com poucos dados vai ser melhor do que você treinar um modelo do zero. Então, além de produtividade, você não precisa de muitos dados também impacta essa questão da performance, tá? Porém, claro, tem pontos negativos. O primeiro eu comentei aqui, da questão de ter um propósito geral, é o custo, com certeza, e outro que vale comentar aqui é a questão de confiança, tá? Para quem lê um pouco sobre o assunto, fala-se muito, por exemplo, em alucinação. O ChatGPT fala-se muito, ele conta coisas de maneira que parece real, mas não é. Tá? Esse é um dos casos principais que causa. Outro também é conhecido como prompt injection. Por exemplo, você conecta um Large Language Model à sua base de dados e um cliente pode ter acesso ao dado de outro. Imagina uma situação dessa? Crítica, tá? Independente disso, gente, não tem como negar, tá? Que essa questão do Large Language Models, dos Foundation Models, per si, um pouco maior, causou uma mudança de paradigma na área, tá? Anteriormente, tinha um paradigma de modelos especializados. Tá, que eu tinha aqui basicamente um pool de tarefas, tá? Eu determinava um conjunto pequeno de dados específico para aquela tarefa, normalmente dados rotulados. Quero fazer a classificação de sentimento para o mercado. Vai um humano, analisa uma frase e fala qual que é o sentimento, tá? Uma tarefa específica, treinava um modelo específico para cada tarefa. Com essa questão dos Foundation Models, veio uma mudança de paradigma, que agora eu tenho uma tarefa genérica, como eu comentei, Language Modeling, para dizer a próxima palavra. Eu vou treinar um modelo agora gigante, tá? Com base num pool gigante também de dados, tá? E como consequência, esse modelo também aprende a resolver as minhas tarefas específicas. E de fato, como que ele consegue responder essas tarefas específicas? Basicamente duas maneiras, tá? Primeira delas, algo que se fala
muito, tá bombando quando a gente fala NLP, que é Prompt Engineering, parece que virou a carreira da moda, né? Não sei se vocês acompanham, tá? Que é o caso, basicamente, quando você não tem dados para o seu problema, você tem poucos dados, tá? Para ilustrar isso, eu trouxe um exemplo aqui de análise de sentimento quando você não tem dados, conhecido aqui como Zero Short Learning, tá? Então, basicamente, dou instrução, estou usando aqui novamente o ChatGPT, determine qual que é o sentimento do texto delimitado entre aspas triplas, se ele é positivo, negativo ou neutro. Especifico, tá? Forneça uma resposta em uma única palavra. A frase está aqui, the dog is beautiful. Ele fala, pô, o dog é um cachorro bonito, positivo, tá? Interessante pra vocês verem como o prompt engineering de fato é importante atualmente, tá? Se eu remover essa instrução aqui, forneça uma resposta em uma única palavra, ele dá uma frase maior. O sentimento da frase tal é positivo. E se eu quiser automatizar, por exemplo, fazer um API conecta com isso, é melhor de fato obter só o que eu quero, de fato uma palavra, tá? Uma outra forma de fazer que esse modelo responda exatamente a problemas específicos que eu tenho, tá? É quando eu tenho dados. Quando eu tenho dados, é o que a gente chama de fine tuning, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer? Pego esse modelo aqui, vou continuar o treinamento dele, vou alterar todos os parâmetros dele, tá? Com um conjunto de dados específicos da minha área. Por exemplo, treinei um modelo geral, usando todos os dados da internet, quero que esse modelo funcione para legal, para a área de medicina. Pego um conjunto de dados específicos da área de interesse, tá? E faço o treinamento aqui, o fine tuning, para ajustar aqui os parâmetros desse modelo, tá? Para que de fato eles respondam bem àquela área específica de conhecimento, tá? Fine tuning também tem uma relação muito forte aqui com o transfer learning, que a proposta é o seguinte: estou falando de rede neural, tiro a última camadinha que é específica do problema que eu estou olhando, que de fato é modelar uma linguagem, tá? Mantenho esse modelo fixo que ele aprendeu com aquele muitos dados que foram utilizados para esse treinamento, tá? E vou treinar só um modelo no final, uma parte superior para a tarefa específica que eu estou olhando com um conjunto de dados pequenos. Daí até a questão que eu falei aqui da produtividade e da performance. Normalmente, aumenta a produtividade porque eu preciso de poucos dados para isso, minha performance é maior do que se eu treinasse esse modelo aqui, sem considerar o aprendizado que eu já tenho da linguagem em si, utilizando esse modelo, tá? Isso aqui eu estou mostrando para vocês, essa parte de Transfer Learning Fine Tuning é tão poderosa que eu vou mostrar para vocês aqui agora inúmeras aplicações e todas elas, a menos de uma, eu vou prover um código, tá? Que você não precisa treinar no modelo. Você consegue usar o modelo que já foi treinado num conjunto massivo de dados, você pode utilizar de maneira simples. Cara, claro, estou comentando utilizar aqui de propósitos gerais. Se você estiver trabalhando numa área específica, normalmente você precisa muito dessa parte de fine tuning para ajustar ele a nuance do seu problema, tá? Mas de fato você consegue ter resultados razoáveis com esse modelo base. A próxima tarefa que eu queria comentar com vocês é a tarefa aqui de classificação de texto, tá? Que é basicamente a tarefa de você categorizar um texto baseado de fato no conteúdo dele em um conjunto específico de categorias. Tá? Para ilustrar isso, trouxe aqui um exemplo do Hugging Face, tá? Que você alimenta o seu modelo com uma frase qualquer que você queira, e ele tem o objetivo específico de classificar ela como positiva, neutra ou negativa. Ou seja, está definido quais são as categorias que eu quero alocar esse texto, tá? Esse problema específico que eu estou ilustrando para vocês aqui, ele tem um nome especial. Ele é um problema de classificação de texto, mas é conhecido como análise de sentimento. Assim como nós temos análise de sentimento, há outros classes específicos, tá, de classificação de texto. Um famoso também é NLI, que é basicamente a tarefa que eu forneço duas frases, tá, para o meu modelo, identificar a correlação entre elas, mais especificamente uma assumption e uma hipótese, identifica se de fato uma implica a outra, se é neutra, não tem relação nenhuma, tá, ou se elas se contradizem. Temos isso aplicado aqui a questões. Basicamente, dou uma questão, dou um texto, ele tenta identificar se de fato aquele texto contém a resposta da minha questão, tá? Esse problema aqui, eu acho que é o problema mais clássico de NLP, e eu me atreveria a dizer que classificação, de modo geral, é o problema mais clássico, tá, de Data Science como um todo, tá? Esse problema é tão clássico que, além de você poder construir o seu próprio modelo, poder utilizar esses modelos pré-treinados que eu estou comentando com vocês, que eu vou mostrar um código aqui, utilizar um modelo já pré-treinado, todos esses grandes provedores de internet têm APIs específicas para classificação, tá? Classificação de coisas genéricas, determinar se um texto pertence a esporte e coisas assim, tá? Então, há inúmeras APIs aqui, coloquei até alguns links para vocês poderem acessar se tiverem interesse de aprender. Então, aqui, para o desenvolvedor fica muito fácil utilizar aqui, basicamente API, está em casa, então daria para fazer inúmeras aplicações aqui utilizando APIs sem ter necessariamente que tocar nesses modelos. Tá? E mais recentemente, como eu comentei com vocês, com essa questão do Large Language Models,
especificamente quando eu falo de modelos ali com mais de 100 milhões de parâmetros, tá? Surge essa questão do zero learning. Basicamente, ele consegue responder um problema de classificação sem ter sido treinado especificamente para aquilo. Trouxe até um código para ilustrar isso para vocês, novamente aqui do Hugging Face, tá? É um modelo pré-treinado especificamente para essa questão. Super simples, você carrega esse modelo, o API é um paradigma funcional aqui, você fornece para ele um texto que você está interessado em classificar e você fornece também quais são as categorias candidatas. Tá? E ele fornece uma probabilidade para cada uma das categorias. Se você que está interessado numa só, você pega aquela com a maior probabilidade. E nesse caso aqui ele classificou a frase: eu tenho um problema com o meu iPhone que precisa ser resolvido as soon as possible, como urgente. Faz sentido pelo WhatsApp. Tá? Tem o caso também quando a gente não conhece quais são essas categorias que a gente quer classificar esse texto. Tá? Esse problema é conhecido como topic modeling. A gente dá um pool gigante de documentos, dá o que a gente chama de corpus, automaticamente ele tenta identificar quais são os assuntos, tá, que são tratados nesses tópicos. Tá? Basicamente, o problema que a gente chama aqui de não supervisionado. Ou seja, pega esses textos, tenta classificá-los em grupos, depois tenta identificar dentro desses grupos quais são os assuntos que são tratados em cada um desses grupos. Tá? Como que eu faço tudo isso? Eu comentei essa questão, tem um problema de você classificá-los, agrupá-los, tá? Para quem trabalha um pouquinho de data science, viu falar aqui na parte de clustering, depois tem uma parte de fato de eu conseguir identificar qual que é o assunto daquele cluster. Basicamente, eu tento identificar ali palavras que descrevem melhor, tá, quais são aqueles clusters. É o jeito mais clássico de fazer isso. Há inúmeras formas, inúmeros métodos estatísticos para fazer isso. Atualmente, com Large Language Models, tem sido utilizado mais. Até está muito em voga utilizar o BERT Topic, que é um modelo, não é um modelo em si, eu acho que eu diria melhor falar que é um pipeline, que permite a gente utilizar aqui todo o poder, tá, de Large Language Models, especificamente para essa tarefa de Topic Modeling. E, novamente, super simples de utilizar. A teoria por trás é robusta, principalmente aqui que eu comentei, não é um modelo, é um pipeline, mas a utilização é simples. Basta. Só que esse caso é um caso que eu comentei com vocês. Eu não sei o que eu quero procurar nesse texto. Então, não existem modelos pré-treinados. A gente usa um Large Language Model para fazer o entendimento da linguagem, mas é em si um modelo que eu preciso treinar. Tá? Então, diferente dos demais, eu tenho essa questão aqui do Fit Transform. Então, ele faz, de fato, um treinamento baseado no conjunto de dados que você fornece para ele. Aqui, eu utilizei um conjunto de dados clássicos, tá? De outra biblioteca clássica de Machine Learning, que é o Scikit-Learn, mas você poderia alimentar aqui esse código com qualquer conjunto de dados do seu interesse. Tá? E, posteriormente, ele faz isso, tenta identificar quais são os tópicos de 1 a N, tá? E ele tenta, como que ele caracteriza esses tópicos? Como eu comentei, ele identifica palavras. Então, por exemplo, aqui, ele identificou, mostrei para vocês aqui, 1, 2, 3 tópicos. Na verdade, tem mais de 200 para estudar esse código, um código, inclusive, que demora. Para identificar o código 0, ele traz aqui as palavras Windows, Drive, DOS e File. Tá? Se a gente olhar, são as palavras que ele atribuiu com maior score para pertencerem aqui a esse tópico. Estou comentando um pouco mais técnico, mas basicamente a ideia é essa, tentar identificar quais são os tópicos relacionados a um documento. Próxima tarefa interessante, trouxe algumas aplicações para vocês no começo, Information Extraction. O próprio nome diz aqui, a tarefa de você extrair informações relevantes aqui de texto. Há inúmeras variantes dela, tá? A gente pode falar de extração aqui de keyword, que eu comentei da Amazon, extração da frase principal, tem que ser a frase principal, se extrair inúmeras frases, estou falando de um resumo, tá? Extrair aqui, fazer extração baseada em padrão, famoso regex, por exemplo, muito utilizado aqui para extrair coisas que são fixas, né? Endereços, telefones, números. Algo clássico também, Name Entity Recognition, tá? Reconhecimento de entidades nomeadas, estou falando de identificar aqui pessoas, localizações, organizações, datas, quantidades, por exemplo, e pode ser coisas de ramo específico, por exemplo, leis, no caso legal, tá? Depois algumas coisas, algumas variantes mais complexas para entender qual que é fazer desembolsão de entidades, ou ainda a relação entre entidades, como que eu entendo que Steve Jobs está relacionado com a Apple e a relação entre eles é co-founder, tá? Isso é interessante por si, mas também pode ser usado em inúmeras outras tarefas subsequentes, tá? De NLP. Trouxe aqui para vocês um exemplo nessa imagem, novamente do Hugging Face, porém eu trouxe um código aqui do Space, que eu acho que é uma biblioteca mais clássica que tem para fazer essa parte, especificamente, tá, de reconhecimento de entidades nomeadas. Novamente, é um modelo pré-treinado, um dos poucos Large Language Models que não utiliza uma arquitetura de Transformers, que é acho que o estado da arte atualmente, tá, utiliza CNN algo específico para visão computacional, específico não, famoso em visão computacional, e super simples. Novamente, sintaxe. Você fornece aqui
um texto e ele identifica as entidades que ele foi pré-treinado para identificar. Nesse caso, ele consegue, para a linguagem em inglês, identificar organização, localização, tá? Moeda, pessoas e datas. Tá? Todos esses códigos aqui eu estou compartilhando com vocês essa versão em inglês e também compartilho no GitHub uma versão em português. Tá? Modelos específicos para português. Esse é um caso que eu lembrei de fazer esse comentário, porque quando você utiliza a versão em português, ele não consegue identificar tantas entidades. Por exemplo, ele não identifica, se eu não me engano, aqui, relembrando, pelo menos moeda e datas. Se eu não me recordo. Exatamente, ele não consegue identificar na língua portuguesa. Poderia ser feita uma extensão fazendo aqui um fine tuning desse modelo, mas não é o default aqui da lá. Tá. Outra tarefa aqui é question answer. Eu comentei algo que está muito em voga, acho que o próprio nome diz, você construir um modelo aqui que responde de maneira automática uma pergunta. Trouxe um exemplo aqui que você fornece para o modelo, tá? Uma pergunta, um contexto para ele encontrar a sua resposta e como output, claro, ele traz a sua resposta. Esse tipo de question answer é conhecido como aberto, tá? Você tem que dar um contexto, mas existem os também são fechados, por exemplo, ChatGPT, não tem como esquecer dele. Você põe uma pergunta, não precisa falar nada para ele e ele te responde, tá? E essa resposta também tem duas maneiras interessantes de fazer. Ela pode ser extrativa, nesse caso, aquela que tenta encontrar exatamente o termo no contexto que você forneceu, ou pode ser generativa. De fato, ele gera esse texto, pode ser um texto totalmente novo mesmo que eu forneça, por exemplo, um contexto, tá? Depois disso, outro exemplo que eu trouxe para vocês lá no começo, trouxe aqui um pouco mais da teoria, Information Retrieval, tá? Basicamente, a tarefa de você encontrar documentos relevantes, dado uma consulta de um usuário, tá? Dentro de uma grande coleção de documentos, tá? Exemplo que eu já havia comentado com vocês, o Google Search, tá? E aqui vai destacar que a gente tem basicamente dois tipos de formas de fazer essa busca, tá? Uma é uma busca léxica, você busca exatamente pelo match da palavra que está procurando. Por exemplo, eu olho, faço uma busca assim, programação para ciência de dados. Isso poderia fornecer aqui um texto, introdução à programação para ciência de dados. Porém, tem uma falha, tá? Ele olha a palavra, o match exato, ele não olha o significado. Então, não me retornaria, por exemplo, Python para machine learning. Tá? Para superar essas falhas, está muito em voga atualmente busca semântica, que ao invés de olhar as palavras em si, pelo contexto, tá? Inclusive, isso é muito utilizado na tarefa anterior que eu mostrei, que é question answer. Inclusive, essa figura que eu estou mostrando aqui é um caso clássico de question answer que está muito em voga atualmente, que você pega a sua base de dados, você vetoriza ela usando Large Language Model, basicamente faz uma representação matemática dela através de um vetor, depois você faz uma pergunta, ele faz de maneira rápida a seleção de alguns documentos candidatos, depois faz uma ordenação mais fina para te fornecer a resposta. Isso faz no caso do que nele seria só o primeiro caso. Mas falando Information Retrieval, seria uma coisa como o Google, tem uma lista, tá? Não trouxe um exemplo aqui para vocês específico de Information Retrieval, mas trouxe um exemplo aqui de similaridade semântica, que é basicamente o que é utilizado, a matemática por trás aqui, que é utilizado para você comparar dois textos e falar que eles são parecidos. Tá? Novamente, é utilizado um Large Language Model para fazer essa autorização desse documento, que é transformar aqui texto num número, que é a linguagem que a máquina entende, tá? Você fornece, carrega o seu modelo, fornece sentenças, passa para o seu modelo, ele faz assim, encoda, basicamente transformar isso num vetor, depois você tem esse vetor, você consegue medir distância, tá? E nesse caso específico, é utilizada aqui uma medida de distância, conhecida como distância de cossenos, que mede basicamente o ângulo entre esses dois vetores. É uma métrica entre -1 e 1, nesse caso, essas duas frases, o que é felicidade? Felicidade é um estado de espírito, ele fornece aqui uma similaridade de 0,8, ou seja, de fato são similares. Poderia ser utilizado aqui uma como resposta da outra, ou ainda tá, uma como contexto para um Large Language Model encontrar a resposta para essa pergunta. Contexto de question answer, tá? Sumarização de texto, chegando um pouco mais ao final, algumas tarefas específicas. Acho que não tem muito segredo, tarefa de sumarizar um texto. Duas maneiras possíveis de fazer. Extrativo, de fato seleciono parágrafos ou frases mais importantes no meu texto, ou ainda generativo. De fato, gera um texto totalmente novo a partir do input, tá? Novamente, tem modelos pré-treinados para isso. Trouxe aqui um exemplo, você fornece um texto, é uma variante desse texto inicial, que, inclusive do exemplo, só que bem maior, e ele fornece o resumo, não trouxe o resumo aqui porque era grande, mas o notebook está o output disponibilizado. E a última tarefa que eu trouxe para vocês aqui, Machine Translation. Inclusive, é super simples de explicar, né? Tarefa de trazer o texto de uma linguagem para outra, super simples, normalmente você usa esse modelo.
essa é uma API em si, você fornece uma frase em uma língua, passa para o modelo, o output vai ser essa frase em outra língua. Porém, uma das tarefas mais complexas aqui de NLP, inclusive vale comentar que todos esses large language models estão em voga, utilizam, como eu comentei, uma arquitetura de rede neural chamada Transformers, tá? Que surgiu num paper de Machine Translation, chamado Attention is All You Need. Então, de fato, aqui é uma tarefa extremamente importante, tá na área de NLP. Além dessas tarefas que eu comentei, tem uma que eu acho que trouxe uma aplicação, mas não trago aqui, pela complexidade dela, acho que foge do nosso escopo até em questões de tempo, que é a questão de agentes conversacionais, tanto chatbot como assistentes virtuais, tá? Não trago, mas é outra também que poderia ser entendido como uma tarefa per si, tá? Eu acho que isso cobre aqui a maioria das aplicações que a gente tem atualmente no NLP. E agora eu queria falar um pouquinho para vocês de aplicação, tá? Porque imagino que vocês estão imaginando, vi tudo isso, sou um developer, estou aqui. Cara, por onde eu começo? Como pode pensar, vou começar pelo mais fácil. Então, vou ranquear tudo isso aqui em termos de dificuldade, começa pelo mais fácil. Eventualmente pode funcionar, eventualmente pode ser um pouco mais boring. Outra questão pode ser muito clássica, a gente fala em empresa, a gente fala em dados, vou encontrar um framework de maturidade, vou começar do começo, da base ali, e evoluindo a complexidade. Também funciona, tá? Porém, o que eu gosto sempre de indicar, começa por onde? Começa pelo problema de negócio. Porque, normalmente, se você tem um problema que é interessante para o business, você já está mensurando dados daquele problema e é muito mais fácil você conseguir budget, fundos ali para desenvolver um projeto nisso, tá? Então, eu trouxe 2 estudos de caso aqui para a gente tentar entender, de fato, o problema, linkar com aquelas tarefas e encontrar uma solução candidata para esses problemas, tá? Primeiro deles aqui, ó, analisar qual que é a percepção dos consumidores de um produto ou um serviço baseado em reviews, tá? Em sites de e-commerce. O que a gente poderia fazer aqui vendo o que a gente, as tarefas que a gente viu até o momento? Poderia pensar, bom, eu tenho um review, poderia fazer, por exemplo, análise de sentimento dele. Basicamente tentar definir se ele é positivo, negativo ou neutro. Tá? Funciona. Parece que funciona. Porém, para você saber se funciona, não tem como, gente. Sempre precisa ver o dado. Vamos ver um exemplo aqui, de fato, de um review. Tá? Não vou ler o conteúdo dele para vocês, mas só o título aqui já é importante para a gente. Olha que interessante. O título é Comida Boa, Serviço a Desejar. Então, ele traz aqui no mesmo review 2 elementos, que é comida e serviço, e um deles é positivo e um deles é negativo. Nesse caso, fica a pergunta, e aí? Como que eu avalio esse review? Faço o sentimento dele, é positivo, é negativo ou é neutro, porque tem os 2 elementos? Tá? Difícil, né? Não faz sentido ter uma avaliação única por review. Então, qual que é a proposta nesses casos? Uma que a gente poderia pensar, posso fazer uma classificação por frases, tá? Pego uma frase e tento entender, essa frase aqui é comida, é serviço? Depois que eu fiz essa classificação de cada frase, atribuindo, sei lá, é uma comida, é um serviço, é um produto específico, aí sim eu faço o sentimento. Só que tem um ponto, vocês lembram? Estou falando aqui que eu estou atribuindo algo que eu conheço, que é comida, serviço. Muitas vezes você vai pegar um problema com o negócio não sabe nem a menor ideia de onde começar. O que eu quero procurar aqui dentro? Então, um outro caso seria, por exemplo, roda um topic modeling para entender quais são os tópicos que são falados, os assuntos que são falados nesses reviews. E eu faço classificação, por exemplo, de cada frase ou parágrafo para identificar a qual tópico pertence. E aí sim, com esses parzinhos tópico ou assunto, eu faço essa análise de sentimento. No final, se a gente seguir nessa linha, como seria, de fato, a careta da nossa solução? Tá? Seria algo mais ou menos assim. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, você não tem o texto. Esse texto está onde? Num website. Então, você vai ter todo um trabalho de raspagem desses websites para extrair esses reviews. Normalmente, quando você extrai esses reviews, esse texto vai vir ali, se for um HTML, cheio de tag de HTML, você precisa conseguir extrair fazer esse texto, que vai vir um coisa que traz só o review e fazer uma limpeza desse texto, para de fato vir ali o pedaço que você quer fazer a análise, tá? Depois em si vem tudo que eu comentei, que é a parte de NLP, que vem um topic modeling ou vem um problema de classificação. Fez a identificação do tópico ou classificou as categorias que você quer, aí sim você roda uma análise, tá? Isso foi tudo que eu discuti, mas coloquei aqui a cerejinha do bolo. Será que pode ser só isso? Olha que interessante, nós temos também aqui nesse review uma nota de usuário. É difícil avaliar só o review pela nota, porque tem usuário que a nota 4 é boa, tem usuário que a nota 3 é boa. Então é difícil. A nota 2, 3 é boa para um, pode ser ruim para outra, tá? É difícil isso. Precisa ter um conjunto maior de reviews do mesmo usuário para poder fazer uma análise dessa. Ou então, pelo menos, haver uma normalização. Vou usar uma ferramenta estatística aqui para poder comparar notas.
Porém, a gente poderia pensar o seguinte, pego aqui, por exemplo, nota 4, ele falou da comida e falou do serviço. Tentar fazer uma regressão para entender qual que é o impacto das features, dos meus tópicos mencionados, tá, nessas frases, nessa nota. Então, quando eu falo comida boa, serviço ruim, o que importa para essa nota foi gerada? Eu consigo entender para os meus consumidores o mais importante para os meus consumidores, o mais importante é serviço, por exemplo, tá? Ou ainda, tentar entender ali que há grupos diferentes de consumidores, um é mais importante comida, outro serviço. Eventualmente, se eu conhecer esses consumidores, fazer uma identificação deles, tá? É um caso um pouquinho mais além do que eu estou comentando. Tudo isso que eu comentei com vocês aqui, na verdade, é similar a inúmeras outras aplicações, tá? Poderia comentar que é similar aqui, ó, a identificar posts em redes sociais que devem ser respondidos aqui pelo time de suporte, por exemplo, uma reclamação, tá? Fazer avaliação aqui, classificação de reclamações para encaminhar para o departamento correto, ou ainda uma análise de criticidade dessas reclamações para uma questão de priorização de fila, atribuir qual que é o autor de um documento, dado um pool de autores, tá? E por aí vai. Comento também da questão da análise de sentimento para mercados financeiros, o exemplo que eu já dei para vocês, também é basicamente um problema similar ao que está sendo mostrado aqui, um caso famoso de sucesso, tá? Triagem de posts, tá? Em redes sociais, em fóruns, tá? Para serviço de saúde mental, e ainda, outro caso também é famoso aqui, segregar notícias reais de fake news, tá? Para finalizar, trago aqui um segundo estudo de caso para trazer com vocês, algo um pouco mais aberto, que é um problema de fato que eu trabalhei. Como analisar o tempo, tá, de avaliação de documentos pelo time de negócio? O problema que eu trabalhei, realmente o time altamente especializado do business gastava em torno de 5 dias para fazer análise de um documento, ou ainda de um processo, tá? Como que a gente pode utilizar a NLP para fazer acelerar aqui esse processo de análise de tempo insight para esses documentos, tá? Aqui não tem como, gente. Estou comentando algo genérico, mas de fato você tem que conversar com esse time de negócio para entender o modelo mental deles, para de fato saber como a gente consegue atuar. Mas eu vou tentar fazer uma abstração para vocês, para tentar trazer possíveis soluções, tá? Se for um documento, eu vou fazer análise de documentos. Se for um processo que tem inúmeros documentos, não tem jeito, eu preciso fazer análise de cada documento ainda. Então, acho que uma visão que a gente poderia pensar para fazer acelerar o processo dessa análise seria ter uma visão aqui de documento. Quando alguém vai ler um documento, a primeira coisa que pensa, esse documento aqui é sobre o quê? Então, a gente poderia rodar, por exemplo, um problema aqui de análise de categorias ou topic modeling, para tentar identificar qual que é o assunto daquele texto. Identifiquei o assunto. É sobre quem? Poderia rodar um problema aqui de identificação de entidades nomeadas, para identificar as pessoas que são mencionadas nesse texto, sem ter que lê-lo, um documento de 100 páginas, tá? Depois, quais são as informações chaves desse documento? Rodar, por exemplo, tal como eu comentei do review da Amazon, uma extração de keywords ou ainda uma extração de palavras específicas do domínio do negócio que está falando. Normalmente, esse cara de negócio já chega com um modelo mental que ele olha, enquanto essa palavra aqui já sei, é tal coisa. A gente pode automatizar esse processo usando algo clássico, como expressões regulares, tá? Comentamos análise de sentimento, a gente pode também fazer essa análise do tom desse texto, tanto do texto inteiro ou ainda de pares, parágrafo, tópico ou categoria. Por último, quais são os principais takeaways desse documento? Tá? Poderia trazer a sumarização e se tiver outra língua, por exemplo, qual que é a tradução? Se eu estou falando análise de um documento, se a gente está falando para acelerar aqui o processo de análise de um processo que envolve vários documentos, eu preciso entender qual que é a relação desses documentos. Uma segunda visão seria entender, então, qual que é a relação do documento com outro, tá? Basicamente, o problema de information retrieval. Então, faço a recuperação automática de documentos, tá? Que são da mesma categoria, do mesmo tópico, ou talvez das mesmas entidades, ou ainda, comentei algo que está em voga, quais são os documentos que são similares pelo conteúdo, de fato, pela similaridade semântica. Ou ainda, poderia extrapolar, comentei algo que está em voga também, question answer, será que eu consegui colocar esse usuário para conversar com a base de dados deles? Alguma coisa que consegue fazer perguntas e obter respostas baseadas nos documentos dele? Algo que a gente poderia pensar também aqui, e faz sentido para as aplicações. Tá? Por último, isso aqui estou fazendo para analisar um processo, ou um documento, ou um processo, mas e se eu sou um gestor, quero ter uma visão da área? Então a gente pode finalizar tendo uma visão do corpus, tá? Uma visão de toda a base, uma visão do departamento em si, e aqui basicamente trazer big numbers, tá? Estatística básica, qual é o total de documentos, categorias, um dash mais clássico ali, tá? Quais são aqui as palavras mais importantes, olhando através de todos os documentos, entidades, tópicos, para fazer isso. Pode usar o clássico, como uma nuvem de palavras, poderia trazer algo mais específico, tá? Ter alguma medida de importância dessas palavras, trouxe aqui o IAKE,
poderia ser inúmeras outras, tá? Poderia fazer algo clássico aqui de varejo, entender quais são as associações entre palavras, entidades, por exemplo, a análise de concorrência entre keywords, tá? Entender qual que é a alavancagem de uma entidade com um tópico. Quando fala dessa pessoa aqui, essa pessoa tem 3 vezes mais chance de ser desse tópico. Funciona, interessante também. Por último, a gente poderia tentar extrapolar. Peguei uma frase específica, identifiquei um tópico, identifiquei que tem não necessariamente essa quantidade é para esse tópico, mas poderia fazer uma extrapolação, que eu tenho uma causalidade aqui, mesmo que seja uma relação de não causalidade. E eu poderia fazer o seguinte, atribuir essa quantidade de tópicos, somar essa quantidade across todos os documentos que eu tenho e obter qual que é o valor total daquele tópico mencionado na minha base inteira. Mesmo extrapolação, poderia pensar aqui para análise de sentimento, tentar entender qual que é a variante do sentimento em termos de região. Uma notícia que é positiva aqui no Brasil, aqui em Portugal, pode ser negativa lá na China, por exemplo. Tá? Fazer essa questão. Na mesma frase, identifico região, sentimento e faço essa análise separada. Por último, eu acho que vem muito de uma experiência da minha aqui, uma análise das temporais. Tentar entender aqui, por exemplo, as tendências, tá? Por exemplo, entender qual que é a evolução desse sentimento ao longo do tempo, ou ainda fazer uma classificação. Identifiquei o tópico, tento entender classificar qual que é a tendência dele. Específico que está acontecendo. Ele está em crescimento ao longo do tempo, ele está sumindo, tá? Eventualmente, de acordo com o problema, pode ser algo que gera valor. Dado toda essa visão que eu comentei, como que fica a solução em si? Veja aqui 2 possibilidades, tá? Um serviço aqui, self-service, tem uma interface gráfica, o usuário coloca o documento, depois consome essas respostas. Aqui a gente precisaria que serviços sejam disponibilizados aqui em near real time, basicamente através de APIs, web service, tá? Outra possibilidade seria talvez algo mais simples, um dashboard interativo, tal como um Power BI, um Tableau, algo do gênero, um serviço que embete, eu rodo isso aqui todo dia pela manhã com os novos documentos. Em D-1, o usuário do negócio pode vir acessar, ou até mesmo, se fosse web service, também funciona essa questão. Tá? Isso aqui fecha um outro caso que eu queria mostrar para vocês. Porém, independente do caso que você estiver trabalhando com NLP, o seu problema ele vai ser caracterizado da seguinte maneira, do seguinte pipeline, tá? Você vai ter sempre essas mesmas etapas, tá? No seu problema, que passa por uma etapa de aquisição de dados, uma etapa de limpeza desses dados, uma etapa de pré-processamento desses dados, que vai depender muito aqui, de fato, inclusive de etapas superiores, que é de modelagem, uma tarefa aqui de feature engineering, que de fato você encontrar aqui variáveis que descrevam o seu problema, tá? Depois um problema em si de modelagem, que é a parte que a gente está discutindo até agora, discute muito, que é machine learning em si. Fez o seu modelo, não tem como, gente. Você precisa avaliar, você precisa reportar para o negócio qual é o valor que ele gera e quanto que gera. Uma etapa de avaliação. Depois disso, só gera valor se você conseguir colocar isso em produção. Não adianta você fazer um notebook ali, o cientista de dados faz muito, esconde ali na gaveta dele. Você precisa disponibilizar isso para o negócio, tá? Disponibilizar isso para a empresa como um todo, deploy. E aqui depois, essa é sempre a luta na parte de ciência de dados, monitoramento, que é extremamente importante, tá? E aqui, como vocês são muito, como a gente está muito aqui entre developers, vale comentar, monitoramento, algo que vai igual ao monitoramento de software, a gente pode ter um APM em si, para mensurar uptime, tempo de resposta e coisas do gênero, como que tá, porém, vai além. Ainda tem monitoramento aqui de dados e modelos, tem essa camada a mais que eu estou falando aqui em Machine Learning. Pode ver que agora eu estou saindo aqui de NLP, falando de Machine Learning de modo geral, pensando que a solução em geral de NLP vai envolver alguma camada de Machine Learning, tá? Porém, tá? Onde você vai gastar mais energia resolvendo um problema vai depender muito do problema que você está, da maturidade da empresa que você está, tá? Do problema em si. Toda uma empresa não tem o dado, então você vai gastar muita energia na aquisição de dados, tá? Vou fazer uma raspagem de texto, vai ter que gastar muita energia na parte de limpeza, tá? Já tenho tudo isso, vou fazer aqui o meu modelo em si, não tem jeito, você vai gastar uma energia aqui, depende da metodologia que utilizar em pré-processamento, na parte de feature engineering, ou ainda quer fazer um modelo super elaborado, vou gastar energia em modelagem, tá? Não tenho requisitos específicos, vou ter que investir energia em avaliação. E aqui trago compartilhar com vocês algo interessante. Estou comentando aqui, mas acho que seria isso aqui ser um comentário mais para um cientista de dados. A gente tem métricas para cientista de dados, mas a gente sempre precisa de métricas para conversar com o negócio. Tá? Um exemplo que eu trouxe para vocês de classificação de reclamação, poderia analisar quão preciso eu estou sendo em fazer uma classificação, porém, eventualmente, isso pode não gerar valor para o negócio. Se eu faço as reclamações que eu erro, classificação,
causam muito redirecionamento de departamento. Isso é, de fato, o que impacta o negócio, não ter redirecionamento. Então, é importante ter essa diferença entre a métrica técnica e a métrica de negócio. Às vezes, o deploy é importante. Como você faz, empacota tudo isso, como você serve. Serviços de NLP, em geral, são servidos aqui como web service, tá? De fato, near real-time prediction. Porém, dependendo da maturidade da sua empresa, do problema que você está, na natureza, pode ser algo em batch, tá? Roda isso aqui uma vez por dia e tá ok, uma vez por semana, não sei. Depois sempre pensar em escala, principalmente agora a gente está falando em NLP, não tem como fugir de Large Language Models, e quando eu falo disso, modelos grandes. E é difícil pensar em escala nisso aqui, de fato precisa de uma infra para suportar tudo isso. Falo por experiência própria sofrendo nesse deploy desses modelos, tá? E como eu comentei, monitoramento. Então, acho que a dor de toda empresa que eu já atuei quando a gente fala em NLP e Machine Learning de modo geral, como eu faço monitoramento não só da perspectiva de uma aplicação, mas também da perspectiva, tá, de algo de Machine Learning, que é olhar também aqui para o modelo e para os dados em si. Então, basicamente, eu torno esse modelo mais complexo, tá? E dependendo, se eu estivesse conversando com tivesse um pouco mais de gestores aqui, a gente poderia comentar que eu acho que a gente precisa de um processo específico de data science para seguir isso, mas eu acho que aqui foge um pouco do escopo em si. A gente poderia pensar também aqui como que eu rodo isso. Tu pode ver esse pipeline todo que eu mostrei para vocês, gente, para resolver uma daquelas tarefas. Por exemplo, identificar entidades nomeadas. Imagina que para um documento, como seria o caso 2, eu quero aplicar todos aqueles problemas que eu comentei, quero resolver todas aquelas tasks. O que eu faço? Eu replico todo esse pipeline para cada uma das tarefas? É uma solução. Principalmente se você está começando a sua empresa. Se você já está pensando em algo mais estruturado, de fato, uma governança, talvez eu rode esse pipeline aqui de cima, obter minhas features para todos os meus documentos uma única vez. Salvo isso, minha feature store, todos os meus modelos específicos se alimentam disso posteriormente. Tá, mas novamente, aqui já falando um nível de maturidade, um nível de MLOps bem mais avançado, tá? Mas são pontos interessantes de pensar e extremamente importantes para obter sucesso de AI aqui na NLP e AI como um todo, tá? Na companhia. Eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Tem 2 slides que eu vou passar rapidinho, que eu acho que eu não vou comentar com vocês aqui, pá, do sucesso. E é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, algum ponto, fiquem à vontade aqui para compartilhar conosco nesse momento. Se vocês não tiverem, não vão embora. Vou fazer um pedido para. Vou pedir um pedido. Aliás, vou fazer esse pedido daqui a pouco. Deixa vocês falar, que eu já vi aqui que a gente tem uma mãozinha erguida. Nós temos aqui o Erlon e tem, eu acho que eu vi a Nani ou é o Erlon? A Nani ou o Erlon? O Nani. Ô, Nani, desculpa, Nani. Ô, Nani, desculpa. Ok. Perdão novamente. Sem problemas. Ô, Nani, fica à vontade. Tu já abriste o microfone? Gostaria de começar? Ok. Já agora gostaria de parabenizá-lo pela apresentação. Pese embora sou developer e tenho que admitir que sou leigo quanto à temática aqui que foi abordada. Mas quando eu me inscrevi, que é para participar do webinar, eu fui assim investigar algumas coisas sobre o NLP. E tem algo que chamou a atenção, que é o conceito de tokenization. E eu tentei ler e vi alguma coisa, mas, para ser sincero, quase que não percebi nada. Então, se não for pedir muito, gostaria que me fizessem assim perceber, de modo resumido, o que é isso, o que é o conceito de tokenization. Ah, bacana. O ponto é, né, quando a gente está falando essa questão de uma máquina processando um texto, não dá para fazer esse processamento de modo geral. Então, eu preciso converter esse texto em números, tá? Como que eu posso fazer isso? Tokenizar é onde ataca esse ponto, tá? Essa questão de eu fazer essa conversão, a gente pode fazer o seguinte. Um texto é formado de quê? Qual que é a unidade menor que eu tenho? Palavras. Essa não é unidade de Large Language Models, que são tokens que eu comentei, mas a gente pode olhar por cima de palavras, tá? Basicamente, eu olho cada palavra e tento identificar. Essa palavra está presente no texto? Se ela estiver presente, coloco 1. Se não está presente, coloco 0, por exemplo. E esse processo é o que a gente chama de tokenização. Fazer essa primeira conversão do texto, tá, em vetor, de forma que o meu modelo consiga processar esse dado, esse texto, tá? Então, basicamente, é esse o processo de tokenização. Claro, estou comentando para você muito básico, em termos de palavras. Se você pesquisou isso em termos de fato, Large Language Models, você deve ter ouvido falar de tokens em si.
Mas tokens nada mais é do que um pedaço de uma palavra, tá? E para resolver alguns problemas específicos, quando eu tento generalizar isso para novos documentos, mas acho que entra um detalhe mais técnico, tá? Mas basicamente, para entender um token como uma palavra, é basicamente esse processo de eu fazer essa conversão aqui, primeira do texto para números, tá? Para de fato você poder ser processado pelos modelos. Deu uma luz, Nani? Se você quiser qualquer coisa, você pode me Deu escrever, a gente sim. pode bater um papo posteriormente aqui, mais detalhado sobre o assunto. Está bem, mas já muito obrigado, Luís, pelo esclarecimento. Disponha. Erlon, tu ergueste a mão primeiro aqui com o Rodrigo. Então, Rodrigo, segura um pouquinho mais. Na sequência aqui, a gente já conversa sobre a tua dúvida. Erlon, por favor. Salve, Luiz. Primeiramente, eu queria agradecer aí a tua exposição. Penso que tu conseguiste trazer para todos nós aqui uma compreensão maior de como esses modelos funcionam e principalmente dentro do processo de desenvolvimento de ativos de dados, que é algo que acho bem interessante também. Na verdade, não é tanto uma dúvida, mas um desejo sobre um tópico que tu trataste na passagem, quando comentaste sobre a integração dos Large Language Models com outros modelos, onde o output de um LLM, na verdade, torna-se o input de outros modelos. Exemplo clássico, como tu mencionaste, é a solicitação verbal ou por texto para algum assistente virtual, onde aí sim uma atividade é deflagrada. Então, eu gostaria de lhe provocar um pouco mais nesse intervalo, que eu acho que é um ponto onde hoje, quando estamos todos preocupados com o deploy desses algoritmos, essa interface acaba sendo o busilis da questão quando pensamos em deployar os modelos. Então, mas pedir para você explorar um pouquinho, brevemente, essa junção de vários modelos. Obrigado. Bacana, não. Acho que aqui você foi além de NLP. Acho que até tem uma figura, um slide omitido, que eu trago a relação entre NLP e NLT. Eu estou falando aqui de Natural Language Technologies, que a gente inclui também essa questão que tu comentaste. Estou falando, eu preciso de alguma coisa aqui para fazer o reconhecimento dessa linguagem, normalmente converter em texto, e esse texto em si aqui conversa com o Large Language Model para obter uma resposta e precisa ser devolvida eventualmente aqui em termos também de linguagem. Eu preciso converter agora o texto em linguagem. Então, pode ver que a gente está falando não mais de um modelo, de um Large Language Model, estou falando de outras coisas também, outros modelos super complexos, que é basicamente como que eu faço esse Speech Recognition, né? Tanto Speech Recognition, depois conversão também de texto, tá, em linguagem. E como tu comentaste, a gente já comentei da complexidade em si, só de falar do Large Language Model em texto, quando a gente inclui esse cenário da gente conversacional, que eu falei, eu vou até omitir isso pela complexidade, aumenta muito mais, porque esses dois pontos em si, de fazer essa conversão em ativa, tá extremamente complexo. E se eu for comentar, ainda tem uma camada a mais, se a gente for pensar quero fazer a conversa, vai ter uma dinâmica. Então, estou comentando de um chatbot em si, tá? Então, tem toda uma questão aqui de eu ter um entendimento prévio de contexto do que está sendo conversado. Então, uma camada bem maior, de fato, de abstração e complexidade. E, de fato, colocar isso, fazer um negócio atualmente, eu consigo colocar um Large Language Model de maneira generativa para responder a questões, tá, do meu cliente, é algo extremamente complexo. A gente vê, normalmente, cases de sucesso na internet, é fácil encontrar, mas é raro conseguir ver alguém comentando que consegue replicar aquilo com sucesso e ainda com confiança, tá? Que eu acho que o ponto principal, acho que tá a crítica hoje de Large Language Models é isso. Como você faz, de fato, para ter a confiança? Que isso que você está mostrando não é ali colher cerejas, né? Você mostrou um caso que funcionou, faça um vídeo no YouTube, tudo bombando, mas de fato funciona de maneira geral e confiável para expor o meu cliente a esse serviço. Então, acho que tu comentaste, é um desafio grande aqui, esse ponto aqui. A gente está evoluindo muito rápido no campo,
mas atualmente, com certeza, é um desafio, de fato, ter essa questão aqui da aplicabilidade dentro do negócio com confiança, irmão. Não sei se era nesse viés que você queria, Elon, mas espero ter trazido um pouco aqui do que eu tenho e enriquecido um pouco a provocação que trouxeste. Muito perfeito, Luiz. Muito agradecido. Obrigado. Opa, eu que agradeço, Elon. Obrigado. Rodrigo, Opa, eu tô com a conexão um pouco ruim aqui, mas espero que eu consiga fazer a pergunta. Rodrigo. Beleza. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas acho que ela até acabou de ser abordada aqui, que é essa questão da confiabilidade e tal, que o aprendizado de máquina geralmente, principalmente na NLP, eu tenho impressão, né, porque eu estudei muito pouco sobre, mas eu tenho a impressão que ele não te dá uma negativa, né, ele não te fala assim, esse grau de confiabilidade é baixo, não sei te responder, né, ele vai te dar sempre alguma resposta. E puxando a corda desse não dizer não, né, aí não diz não, seria também a questão de se existe essa possibilidade dos modelos, já ia puxar o mesmo assunto que foi abordado aqui, né? De a gente poder, por exemplo, integrar esses modelos que são mais genéricos, né? Mais de propósito geral, com, às vezes, modelos mais especializados. Por exemplo, eu fiz lá uma pergunta para um modelo de linguagem ali que é sobre biologia, e às vezes conversar às vezes com um modelo especializado numa área de atuação, né? E poder dar uma resposta às vezes mais encaixada nesse sentido, né? De consultar outros modelos que às vezes não são de propósito genérico, são de propósito mais específico. Não sei se como está o andamento nisso. Entendi. Extremamente pertinente esse comentário. Eu acho que vale a pena trazer o clássico, por exemplo, o caso, como funciona em si o chat GPT. Estou pensando em roda em cima, eu comentei do Large Language Model, que é o GPT, mas com uma outra camada, tá? Que inclusive faz o que eu estou comentando. Eu vou colocar esse responder aqui. Eu preciso, para ter uma confiança, fazer análise. De fato, estou fazendo uma pergunta que não pode ser respondida, estou fazendo uma resposta que ela fere a questão, tem algum preconceito nessa frase, então você precisa, de fato, construir algum mecanismo de verificar isso. Tá? Há inúmeras formas de fazer, normalmente vai ser muito específico do seu negócio. Eu acho que é um problema que está muito aberto hoje. A gente vê essa construção dos modelos generativos. Há inúmeros hoje. A área está evoluindo muito rápido. Você está aqui hoje. Eu escuto falar muito de alguns. Putz, eu passo amanhã, já surgiu um novo que alguém está compartilhando. Tá? Mas esse é um ponto, por exemplo, que é uma dor na hora de aplicar. Você precisa ter confiança, você precisa ter essas mensurações. Mas, de fato, não vejo que é a solução fechada ainda em nada discutido em alto nível. Normalmente tem soluções prioritárias de alguma empresa em si que trabalha especificamente fornecendo um serviço desse, de validação ali para você ter confiança na resposta, mas não algo, a solução aberta, algo clássico que você escuta todo mundo discutindo, viu? Mas, de fato, na hora de colocar uma solução real, precisa fazer esse pós-processamento do output, tá? Pode, de fato, estar alinhado com a expectativa da sua empresa e todos esses pontos que eu comentar. Fairness e por aí vai. Tá? Então, de fato, eu diria que isso hoje é uma necessidade e um desafio também, Rodrigo. Mas, excelente ponto. Legal. Não te dei uma solução, né? Para ver que a solução está em aberto. Fica a provocação aqui também, eventualmente, colaborarmos com a área. Pessoal, mais alguém gostaria de trazer algum ponto? Se não, vou pedir uma